Bom dia a todos. Bom dia. Nós somos a Igreja de Cristo de Ribeirão Preto. Meu nome é Tiago e hoje eu que vou estar conduzindo esse tempo hoje. Amém. E nesse semestre temos trabalhado sobre um tema de comunhão. Como é bom estar em comunhão, como é agradável, como é gostoso estar em comunhão. E dando seguimento nesse tema, eu gostaria de começar com uma pergunta de reflexão para poder acompanhar durante esse tempo. Então, durante esse tempo, vamos falar sobre comunhão. E eu gostaria que vocês pudessem pensar em qual momento buscamos estar em comunhão com as pessoas. Pensem sobre essa pergunta, reflitam sobre isso. E antes de começarmos, me acompanhem numa oração. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por estarmos reunidos aqui, Pai. Obrigado por estarmos aqui para cultuar o Teu nome, para louvar o Senhor, para glorificar o Teu nome, para conhecer, para nos aproximarmos mais de Ti, meu Deus. Pai, eu peço que nesse momento o Senhor possa usar a minha vida para falar das Tuas palavras, falar dos Teus ensinamentos, falar da Tua vontade, meu Deus. Que esvazie do Tiago, que possa preencher, Pai, a pessoa, o discípulo, a pessoa que quer Te honrar e Te glorificar, meu Rei. Pai eterno, muito obrigado por tudo. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, meu Senhor, que eu oro a Ti. Amém. Amém. Eu trouxe alguns pontos que eu pensei, quais momentos a gente costuma buscar estar em comunhão. Trouxe quando a semana foi boa, quando a gente teve uma semana tranquila, quando a gente teve uma semana que não teve problema no trabalho, não teve problemas em casa, fica mais fácil para a gente buscar estar em comunhão. Quando eu estou de bom humor, porque tem aqueles dias que a gente acorda com o pé esquerdo, que a gente não quer ver ninguém. A gente fala, não, hoje eu não quero ver ninguém. Ou então, quando eu não estou cansado, quando eu tive uma semana ou um dia menos puxado, eu falo, não, hoje é mais fácil eu estar com as pessoas. Hoje vai ser muito mais tranquilo para eu estar com as pessoas. Eu trouxe alguns pontos. Você pode pensar em mais alguns, mas foi alguns pontos que me vieram à mente. E pode não parecer, mas é muito mais fácil a gente buscar estar em comunhão quando temos situações que favorecem a gente estar em comunhão. Mas como assim? Como assim situações que favorecem a gente estar em comunhão? Quero ilustrar com um exemplo. É fácil a gente tomar banho de água gelada? Eu acho que a resposta é um grande depende. Se for no calor de Ribeirão, onde a água gelada sai quente, aí é mais fácil, é bem mais tranquila. Mas se for no inverno, a gente não vai querer tomar um banho de água gelada, porque vai exigir um esforço maior. A gente vai ter que ter uma força de vontade muito maior. Se a gente passou um dia, chegou em casa, nossa, acabou a energia, só tem água gelada. A gente vai olhar, vou pelo dia seguinte, tá tranquilo, hoje dá para passar um dia. Mas se olha e fala, eita, não tô azedo, não vou escapar do banho não. Aí o que a gente faz? Esquentar água. Banho de canequinha. Quem nunca passou por um momento desse? Mas exige um esforço muito maior da gente para querer fazer isso. Vai exigir uma força de vontade muito maior da gente para conseguir fazer algo assim. E na comunhão não é muito diferente. Porque, como eu falei, tem alguns pontos que favorecem. Mas se a gente trocar esses pontos, falar quando a minha semana não foi boa, ou então quando eu estou cansado, ou quando eu acordei com o pé esquerdo, será que eu vou querer estar em comunhão com as pessoas? E para mim, falando pessoalmente, eu não vou querer. Porque exige muito mais de mim. A minha vontade, quando eu estou passando por uma semana difícil, eu estou cansado, eu estou exausto, qualquer situação que tenha acontecido, eu não vou querer estar com as pessoas. A minha personalidade é eu querer ficar no meu canto, não falar, gente, me deixa eu só aqui no meu cantinho. E tem um período da minha vida, que foi um período de desemprego, que eu fiquei 10 meses desempregado. No começo é tranquilo, só que vai passando os meses, vai piorando. E durante esse tempo, eu ainda continuava estando com as pessoas, com a família, com amigos, irmãos da igreja. Só que eram momentos onde eu pensava, meu dinheiro está acabando, eu tenho que me deslocar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vai ser um gasto. Ah, mas, poxa, eu recebi tantos não essa semana, nossa, eu não quero conversar.
Ou então chegava aquele momento que batia o desânimo por simplesmente pensar, eu não sou capaz, eu estou recebendo tantos não, será que eu tenho que continuar nessa área? E estar com as pessoas eu podia até estar fisicamente, mas minha mente não estava lá. Estava em volta dos pensamentos de problemas, toda a minha semana. E poxa, isso acho que é um pouco natural da gente ficar em volta dos pensamentos negativos das coisas. E por que estar com amigos, familiares, membros da igreja se torna tão difícil se são pessoas que estão lá para ajudar? São pessoas que estão lá para nos encorajar, nos animar. E eu acredito é porque vai exigir um esforço da nossa parte. Uma força de vontade muito maior, porque a gente vai ter que se deslocar quando está cansado. A gente vai ter que conversar quando a gente não quer conversar. A gente vai ter que amar a vida da pessoa quando a gente não quer amar. Vai exigir muito mais de nós para isso. E pensando nisso, é fácil você querer perguntar ou demonstrar interesse ou encorajar quando está cansado ou passando por dificuldade. É fácil para vocês? Eu acredito que é muito mais fácil a gente querer que os outros façam isso por nós do que a gente fazer pelas pessoas. E quero que vocês possam me acompanhar numa escritura que vai demonstrar uma pessoa que no momento de maior dificuldade da vida dela, ela fez o oposto do que eu fiz, do que eu faria. E lá em Lucas 22, dos versículos 13 ao 16. Lucas 22, do 13 ao 16, diz assim: Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Irmãos, para contextualizar um pouquinho do que está acontecendo aqui, esses são alguns momentos antes de Jesus ser preso, ser julgado injustamente, sofrer chibatadas e ser crucificado. E momentos antes desses acontecimentos, Jesus esteve com seus discípulos, e o que me chama a atenção é o versículo 15 em destaque, que ele diz assim: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Cristo, ele ansiou para estar nos momentos um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele queria estar com os discípulos dele. Se eu me coloco no lugar de Cristo, pensando, pois Cristo já sabia tudo o que iria acontecer. Ele já tinha ciência de quem iria trair, já tinha ciência da dor que ele ia sofrer. E se eu me coloco na situação dele, sabendo tudo isso, o que eu menos queria era estar com eles. Essa é a verdade. Eu não queria estar lá. Eu ia falar: gente, vai vocês. Pode ir lá na frente, vai. Tá reservado, tá pago, vai lá. Aí fala: não, vamos lá, quero, você precisa. Eu falo: puxa, eu tenho que ir. Então, tá bom. Mas conversa vocês. Fala: Pedro, você gosta de falar? Vai lá, Pedro, fala assim. Eu ia querer ficar na minha, no meu canto. Eu ia ficar em volta dos meus pensamentos, se preocupando com as minhas próprias coisas, do que realmente estar com as pessoas. Mas esse sou eu. Esse é o Tiago, como o Tiago agiria nesses momentos. Mas Cristo, ele agiu diferente. Cristo agiu de uma forma completamente oposta. Eu, Tiago, quando eu estou em volta dos meus problemas de trabalho, eu fico focado só nisso. Eu falo: nossa, tenho que fazer isso, eu deixo de fazer muitas coisas, e até penso em desmarcar compromisso, porque eu falo: não, preciso trabalhar, preciso focar nas coisas do trabalho que eu preciso entregar. Mas Cristo, no meio dos problemas dele, ele foi diferente. No Cristo, no momento da Páscoa, ele conversou.
ele encorajou, ele ouviu, ele repreendeu. Cristo, ele estava lá ensinando os discípulos dele no momento ali, mesmo sabendo tudo o que ele iria fazer. A gente vê ele estando com todos eles. Cristo olhou para Judas e não julgou Judas. Ele sabia que Judas iria trair ele. Mas o que ele fez? Ele amou. Amou ele até o final. Cristo, ele não fez distinção. Ele falou, você eu vou amar mais e você eu vou amar menos. Ele tratou todos de forma igual até o final. Ele amou todos de forma igual até o final. E será que a gente age dessa forma quando a gente olha para uma pessoa que a gente não gosta? Fala, esse eu não quero conversar com ele não. Eu vou conversar com esse aqui. Esse aqui é mais tranquilo. Ou se, essa roda de conversa acho que eu não quero participar não. Vou naquela que é mais confortável para mim. Quero estar com aqueles irmãos, pois eu estou acostumado. Ou com aqueles amigos, familiares, pois eu estou mais acostumado. Será que a gente faz isso? Porque se a gente olha para Cristo, ele sabendo que Judas iria fazer, ele não fez isso. Ele fez o oposto. Ele continuou amando a vinda de Judas até o final. Você tem escolhido estar com pessoas que é mais confortável para você? Você tem feito essas escolhas hoje? Muito bom, Thiago. O foco da pregação não é ler o texto inteiro. Eu citei algumas coisas que Cristo fez nesse momento, mas eu quero encorajar, depois vocês, no momento estiverem, vocês lerem o resto do texto, ver por si mesmo quais foram as ações de Cristo, como Cristo agiu naqueles momentos. Eu citei algumas, mas vão lá, leiam e vejam como é que foram as atitudes de Cristo com os discípulos dele nesse momento. E em meio a todas as dificuldades, vocês conseguiriam estar em comunhão como Cristo fez? Se fosse ali vocês conseguiriam estar em comunhão da mesma forma que Cristo? Como eu falei, eu não, tenho certeza, eu não conseguiria fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Eu estaria fazendo o completo oposto. E tem uma característica muito importante no meio da comunhão, que Cristo participou do início ao fim ali. Cristo esteve lá amando a vida deles. Essa é uma característica que eu acho muito importante. E quando olhamos para Cristo, o que Ele está fazendo no momento da ceia? A gente falou algumas coisas. A gente falou conversando, ouvindo, aconselhando, encorajando. Os dois últimos, Cristo não pode fazer se Ele não ouve. Se eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando, como é que eu vou encorajar? Se eu não estou prestando atenção no que a pessoa está falando, como que eu vou aconselhar? Então, estar em comunhão, ela não é simplesmente estar no local. Estar em comunhão, a gente precisa dar passos além. Nosso tema de hoje é estar em comunhão além da presença. Porque não é simplesmente estar no local que eu estou em comunhão. É estar indo além disso. Estar não apenas para ouvir, mas para aconselhar, para falar também. Perguntar, se interessar pela vida daquelas pessoas. Estar com amigos, familiares, colegas de trabalho, membros de igreja. Estarmos lá como um todo, como Cristo fez. Ele estava como um todo naquele local. E vamos para uma próxima escritura. Fica lá em 1 João, capítulo 4, do 20 ao 21. A escritura diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, também
ame também o seu irmão. A Escritura ela fala sobre a gente amar aquele que a gente está vendo, que é mais difícil. Ela fala sobre isso. E a gente muitas vezes pode falar, mas eu amo meus irmãos. Eu amo estar com a minha família, com meus amigos. Mas quantas vezes você comparece nos compromissos que tem? Quantas vezes você posterga até o final, até chega atrasado? Porque você fala, eu vou, mas não estou muito afim não. Mas eu vou, eu apareço lá. Mas aí você aparece e é o primeiro a sair. Dá o horário de cumprir e fala, não, aqui acabou, eu vou embora. Já deu, já. Ou então até fica. Mas quando fica, se senta num canto, não conversa com ninguém. Se senta até à mesa, mas não fala e só ouve. E fica imerso aos seus próprios pensamentos. Isso não é estar ali em comunhão com Cristo. Isso daí é um pouco longe de estar realmente em comunhão. E se você se identifica com algo, está pensando em algo, lembrou de algo disso, referente a isso, fala, poxa, é legal, porque a Escritura está falando com você. Ela está falando, poxa, tem algo errado. Isso é bom, porque é uma chance de mudar e fazer diferente as coisas. Você até lembrou de alguém que está fazendo isso. É bom, porque aí podemos dar passos, tomar um rumo diferente. E eu e a minha esposa, a gente teve um denguinho que a gente chama de filha. E durante um tempo, a gente ficou afastado da igreja. Porque recém-nascido tem toda uma mudança de rotina, tem toda uma preocupação. Então a gente teve que ficar um tempinho afastado por conta dela. Eu voltei um pouco antes. Minha esposa voltou bem mais recente, né? Mas foi muito especial poder ver a recepção das pessoas pela minha esposa. Pelo fato de que ela já estava há um tempo, o pessoal perguntando, nossa, e quando que ela volta? Eu falava, daqui a pouco, está marcado no calendário. Que eles queriam ver a minha esposa e minha filha. E foi muito especial quando eles chegaram, ver a ansiedade das pessoas para conversar, para ver como estavam, para querer ajudar. E isso é muito especial. Isso é algo que não tem preço. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo o desejo dele de estar com pessoas. Eu vejo a vontade dele de realmente estar ali com as pessoas. E é isso que Cristo pede, que estejamos lá. Mas não só de presença física, mas estejamos muito mais, estejamos além. Como eu falei, é difícil, mas é uma coisa importante para a gente. E eu gostaria de ler mais uma escritura. Ela é 1 João, capítulo 3, dos versículos 18 ao 19. Que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Dessa forma sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então, a Escritura fala sobre a gente não demonstrar amor apenas com palavras, mas com ações. A gente fazer. E como eu citei um pouquinho antes, uma característica que eu acho muito importante na comunhão é o amor. É o amor da gente se doar, é o amor da gente perguntar, é o amor da gente se preocupar pela vida das pessoas. Quando eu falei de Cristo ele estava lá, se preocupando, amando, fazendo o que é algo que seria difícil para ele, mas ele se tornou leve. É esse amor que a gente precisa ter durante a nossa comunhão. Não estar apenas fisicamente, mas estar com uma presença como um todo. Doar nosso tempo, nossas energias. Buscar ouvir e encorajar as pessoas.
Cristo, como eu falei, ele não podia encorajar se ele não estava ouvindo, se ele não estava prestando atenção, e muito menos repreender. Então, eu sei que não vai ser fácil. Como eu comentei, alguns momentos vai ser como tomar um banho de água gelada. Vamos exigir muito mais da nossa força de vontade para ir, para se deslocar, para sair de casa. Mas só que o banho de água gelada ele é difícil no começo. Depois que você entra, você fica uns 2, 3 minutinhos lá, já foi, está mais tranquilo, não está tão gelado, só nossa, achei que estava pior, já está mais leve. E estar com as pessoas pode parecer difícil, mas quantos aqui já não saíram renovados? Já não saíram encorajados? Já não saíram mais animados quando falou, nossa, não queria estar aqui. Mas quando chegou lá, falou, nossa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu estive com essas pessoas. Ainda bem que eu não faltei hoje. Então, como eu comentei, pode parecer difícil. Mas quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente vai, é muito mais leve. Se torna muito mais fácil. Imagine se cada um de nós fizer isso. Se doarmos realmente. Como que seriam as coisas? Onde a gente está sempre se doando da mesma forma que Cristo, amando, independente de quem seja Judas ou não, vai amar da mesma forma, encorajando, animando, repreendendo, tem momentos que precisa também, mas buscar estar em comunhão não apenas de forma física, mas estar ali como um todo, uma presença inteira, onde a gente vai doar e amar com todo o nosso ser. E eu queria deixar 2 perguntas. E a primeira é, você tem tido essa ansiedade boa? Essa ansiedade que a gente viu logo no começo. Na primeira escritura, a ansiedade de Cristo, que em meio a toda a tempestade, todos os problemas, todas as dificuldades, a vontade dele foi, eu quero estar com vocês. Eu quero passar momentos com vocês. Eu quero desfrutar de lembranças com vocês. Em meio a toda essa tempestade, todas as coisas que a gente tem, você tem tido essa ansiedade boa? E a segunda pergunta, nos momentos de comunhão, você realmente está com as pessoas? Você realmente está presente? Não falo de corpo físico, mas eu falo como um todo. Você pergunta, você ouve, você encoraja. Você está realmente ali ou não? Então são essas 2 perguntas que eu queria deixar para vocês. Tenha a reflexão no começo. Pensem sobre isso. E espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma na sua semana. Ajudar algum amigo de vocês também. E gostaria de poder finalizar com uma oração. Chamar o pessoal do coral também. Querido Pai, Senhor, Deus, muito obrigado, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, pelo Senhor nos amar, o Senhor não fazer distinção, o Senhor nos amar de formas iguais a todos nós. Pai, quero agradecer ao Senhor por todos os Teus ensinamentos, por todos os momentos que Cristo, Pai, quando vemos, Cristo doou, amor, por todos os momentos, em meio a toda dificuldade, tudo que Cristo passou, Deus, Ele não deixou de amar, Ele amou a todos nós, Pai. Agradeço, Deus, por esse momento. Eu oro que a Tua palavra possa ecoar no coração de todos, Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa animar, encorajar, possa levar para mais perto do Senhor. Deus eterno, oro ao Senhor para que conduza esse resto de culto que temos, Pai, no nosso dia. Eterno Senhor, muito obrigado por tudo, e em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, e o meu Senhor, que eu oro a Ti.
Amém. Amém. Obrigado.